A oliveira. A oliveira, nome científico Olea europaea, é uma árvore da família das oleáceas que produz azeitonas, que são usadas para fazer azeite. Tem pouca altura e tronco retorcido, sendo nativas da parte oriental do Mar Mediterrâneo, bem como do norte do atual Irã, no extremo sul do Mar Cáspio. Enquanto a madeira e o óleo, o azeite de oliva, oriundos dessa planta já eram utilizados desde milênios atrás, o consumo dos frutos, as azeitonas, não era tão comum até o século XIX. A produção é crescente e as plantas vão atingindo a maturidade depois de 10 ou 12 anos e pode produzir frutos por até 500 anos, atravessando várias gerações dependendo dos cuidados do produtor. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais possuem as maiores áreas de cultivo, mas novos plantios também se espalham por outros estados, aproveitando a rusticidade e a baixa exigência da planta por solos muito férteis e regas constantes. Azeitona, o fruto. O intertítulo já adianta a polêmica. A azeitona é um fruto, mais especificamente o fruto da oliveira. E a mesma árvore origina as azeitonas que comemos, verdes e pretas. Pequeninas e nutritivas, as azeitonas trazem, além de um sabor característico, uma série de pequenos mistérios ao seu redor. Porque sempre comemos em conserva e nunca frescas? É fruta ou legume? As verdes e as pretas são espécies diferentes ou tingidas pelo homem? Na Itália, segundo o maior produtor de azeitonas do mundo, fica fácil encontrar essas respostas. Ninguém come azeitona fresca porque elas são super amargas. É preciso um processo de cura para que possam ser apreciadas, dizem os especialistas em alimentação. A cor. Já a cor tem uma explicação menos simples. De fato, quando as azeitonas maduram, elas ficam escuras. Entretanto, hoje em dia, a maior parte das azeitonas pretas comercializadas adquiriu a cor durante o processo de cura ser feito na presença de oxigênio. Trata-se de uma técnica inventada na Califórnia nos fins do século XIX. Além das diferenças no processo de cura, a cor da azeitona pode se relacionar ao momento da colheita. As verdes são, por casualidade, colhidas ainda verdes da árvore. Já as pretas geralmente são retiradas da árvore já um pouco mais maduras. Para entender melhor algumas dessas questões, é preciso falar em química. O maior culpado por não haver azeitonas frescas à venda é um composto amargo chamado oleuropeína. As azeitonas frescas têm muito disso, cerca de 14% do seu peso total. E isso é que inviabiliza o seu consumo natural, já que o gosto da fruta fresca é horrível. A cura. Primeiro, para remover a oleuropeína de azeitonas ainda verdes, o método mais simples é a imersão em água. As azeitonas precisam ser, uma a uma, rachadas levemente com um martelinho, para que a água penetre bem em seu interior. Elas precisam ficar embebidas em água
por pelo menos uma semana, com trocas diárias do líquido. Só então, se já estiverem sem o amargor, podem ser imersas em uma solução de salmoura para conservação. Um método semelhante já permite que as azeitonas sejam curtidas na salmoura. É o segundo método. O princípio é semelhante, mas nesse caso, os frutos ficam imersos já em uma solução de água e sal por uma semana, sem trocas. Ao fim desse processo, a salmoura é trocada por outra, mais salgada. Então, já dentro de um vidro, as azeitonas precisam ficar pelo menos 2 meses antes de serem consumidas. Caso o sabor amargo persista, recomenda-se repetir todo o processo. Terceiro, há ainda uma maneira menos popular de curtir a azeitona a seco. Nesta técnica, os frutos precisam ser colhidos já maduros, salgados e deixados ao ar livre por um mês, sem trocas semanais do sal. Quarto, uma produtora alemã teve a ideia de utilizar soda cáustica no processo, tornando a cura das azeitonas mais prática, ágil e padronizada. Ela era produtora de oliveiras e, no fim do século XIX, estava em busca de um método melhor, não só para curar, como também para conservar as azeitonas, facilitando as remessas para mercados distantes. A fazendeira contou, claro, com a colaboração de cientistas e teve essa ideia, tornando a cura das azeitonas mais prática, ágil e padronizada. A história. De seus frutos, as azeitonas, os homens aprenderam a extrair o azeite há muitos anos atrás. Este óleo era empregado como unguento, combustível ou na alimentação, e por todas essas utilidades, tornou-se uma árvore venerada por diversos povos. A civilização minoana, que floresceu na ilha de Creta até 1500 anos antes de Cristo, prosperou com o comércio do azeite de oliva, que eles primeiro aprenderam a cultivar. Já os gregos, que possivelmente herdaram as técnicas de cultivo da oliveira dos minoicos, associavam a árvore à força e à vida. Conta-se que Atenas, a deusa grega da sabedoria, fez nascer de uma lança a oliveira. Os frutos dessa árvore, além de alimentarem o homem, produziriam um óleo para temperar sua comida, fortalecer seu corpo, curar suas feridas e iluminar sua noite. A oliveira é também citada na Bíblia em várias passagens, tanto a árvore como seus produtos. Há de se fazer nota ainda sobre a longevidade das oliveiras. Estima-se que algumas das oliveiras presentes na Palestina nos dias atuais devam ter mais de 2.500 anos de idade. Na Grécia Antiga, a oliveira era respeitada como sagrada, carregando significados como paz, sabedoria, abundância e glória dos povos. Ainda representava beleza, fecundidade e dignidade. A bela árvore era um símbolo frequente em diversas tradições religiosas, além das místicas, culturais, medicinais e gastronômicas, mostrando a importância da oliveira. As sombras da árvore eram procuradas pelas gregas quando desejavam engravidar, onde passavam um longo tempo absorvendo sua energia de fertilidade e paz. Em competições e jogos,
Os vencedores recebiam uma coroa confeccionada com folhas e ramos de oliveiras. A coroa de oliveira, como vocês veem nessa foto ao lado, também conhecida como cotinos em grego, era o prêmio atribuído ao vencedor dos antigos Jogos Olímpicos. Era um ramo de oliveira selvagem que crescia em Olímpia, na Grécia, que era interligado para formar um círculo, e esse ornamento, colocado na cabeça dos vencedores, representava a vitória e a conquista. Benefícios. Nós temos o azeite. O azeite é um dos melhores hidratantes para a pele. Pesquisas mostram suas propriedades anticancerígenas com resultados muito positivos. O extrato, o chá e o pó da folha de oliveira são utilizados em vários países devido ao potencial de seus compostos bioativos, que podem ter efeitos antioxidantes, anti-hipertensivos, propriedades anti-inflamatórias, hipoglicêmicas e hipocolesterolêmicas. Na antiga Grécia, as pessoas se banhavam em azeite de oliva. Agora sabemos que o azeite tem 4 tipos diferentes de antioxidantes que ajudam a proteger a pele contra o câncer e o envelhecimento. A azeitona tem ácido linoleico, que é um composto da pele e a protege quando ocorre perda de água. Se há deficiência em ácido linoleico na pele, ocorrerá muito mais perda de água, o que provocará câncer na pele. O ácido linoleico não é fabricado pelo corpo, então tem que ser aplicado localmente em forma de creme ou loção, ou até mesmo ingerido. O fruto. O fruto, que é a azeitona, é apreciado mundialmente na alimentação, em diversos pratos, dando sabor, aroma e cor. O chá. Os benefícios do chá de oliveira são os seguintes: melhora a digestão, ajuda a emagrecer, reduz a pressão arterial, melhora a gripe e resfriados, ajuda a tratar o câncer e melhora problemas de pele. O chá das folhas de oliveira tem sido usado desde os tempos antigos com propósitos medicinais, e novas pesquisas mostram que tem propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias, antioxidantes, combatem colesterol, controlam hipertensão e combatem radicais livres, anti-envelhecimento. Pesquisas descobriram que os elementos presentes nas folhas de oliveira possuem um alto poder oxidante e ajudam o metabolismo a queimar gordura. As folhas de oliveira possuem 4 vezes mais cobre, fósforo, magnésio, manganês, selênio e zinco comparado ao chá verde. Ainda são ricas em ácidos graxos, ômega 3, 6 e 9 e em vitaminas A, E, B1, B2, B3 e B6. As folhas da árvore de azeitona ajudam na eliminação da gordura abdominal e, por isso, são recomendadas como auxiliar em regimes de emagrecimento. A oliveira na Bíblia. Pela importância da oliveira e por ser considerada uma árvore sagrada, sempre esteve presente em lugares energicamente importantes. Os pilares e portas do Templo de Salomão foram feitos com a madeira de oliveira. O seu óleo era usado nos candelabros e lamparinas do templo, assim como em cerimônias de consagração de sacerdotes e reis,
chamado de óleo da alegria. Tu tens amado a justiça e odiado a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu como óleo da alegria mais que teus companheiros. Salmo 45, versículo 7. A oliveira é uma das árvores mais mencionadas na Escritura, devido sua conexão intensa com o povo de Israel e por tudo o que representa. Porém, na terra da Bíblia, a árvore foi e ainda é a mais importante entre todas as outras, por ser uma fonte de luz, alimento, cura e higiene. Nas escrituras do Corão, que é o livro do Islã, mostra-se que a árvore nasceu no Monte Sinai e faz-se referência ao óleo extraído dela para se transformar em luz de candeia como astro rutilante. É o que eles acreditam. Na Bíblia, ainda consta em Gênesis uma passagem que a pomba de Noé carrega no bico um ramo de oliveira, mostrando que o mundo revive. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Gênesis 8, versículo 11. Então, quando Noé solta a pomba e ela vem com o ramo de oliveira, Noé percebe que existe parte seca, que as águas baixaram e que em algum lugar a parte seca, porque já existem folhas. Também é interessante relembrar o momento em que Jesus Cristo recorre ao Jardim das Oliveiras, o que foi fonte de inspiração para Ludwig van Beethoven, que compôs o oratório chamado Cristo no Monte das Oliveiras. Essa obra descreve a sequência de eventos significativos da narrativa religiosa da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Segundo a Bíblia, Jesus subiu o Monte das Oliveiras para orar e meditar, logo depois da ceia em que anunciou sua morte em iminência. Ciente do destino que o aguardava, enfrentou uma noite longa de dúvidas, angústias e aflições. O lugar escolhido para meditar neste difícil momento foi exatamente sob as árvores sagradas, que emanavam em seu entorno uma sensação de paz e conforto. Este é um fato que demonstra a importância da oliveira para o cristianismo. A oliveira é uma das árvores mais mencionadas na Escritura, devido à sua conexão intensa com o povo de Israel e por tudo o que representa. Mesmo nos dias atuais, as oliveiras que rodeiam as montanhas da Galiléia, Samaria e Judéia encantam as pessoas que visitam Israel pela primeira vez. Acredita-se que quem as observa sente a graça e os simbolismos que a separam de outras árvores. Atualmente, na terra da Bíblia, a árvore foi e ainda é a mais importante entre todas as outras, por ser uma fonte de luz, alimento, cura e higiene. As árvores de oliva, os seus frutos e o azeite do seu fruto sempre tiveram um papel importante na vida de Israel. Por conta de suas propriedades singulares, o azeite ganhou grande destaque e importância na sociedade à medida que foi reconhecida sua excelência como alimento, combustível, curativo, cosmético, lubrificante e desinfetante. A importância da oliveira, espiritualmente falando,
é significativa para os judeus e cristãos. O azeite representa a presença do Senhor e também simboliza o Espírito Santo. Com ele, ungia-se sacerdotes e reis, de acordo com a vontade de Deus. Existem muitas passagens sobre a oliveira na Bíblia. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Levítico 24, versículo 2. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Juízes 9, versículo 8. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. 1 Reis 6, versículo 23. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Salmos 52, versículo 8. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Salmos 128, versículo 3. Porque assim será no interior da terra e no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira e como os rabiscos quando está acabada a vindima. Isaías 24, versículo 13. Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo ao redor dela e se quebraram os seus ramos. Jeremias 11, versículo 16. Estender-se-ão aos seus galhos, e a sua glória será como a da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Oséias, capítulo 14, versículo 6. E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Zacarias 4, versículo 12. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Romanos 11, versículo 17. O zambujeiro citado por Paulo é também chamado de oliveira brava, por não dar frutos ou por eles serem impróprios para o consumo. Sendo o zambujeiro enxertado na oliveira, o natural é que a raiz fosse da oliveira e os frutos tivessem a característica da oliveira brava. Aqui Paulo nos fala sobre os gentios, que por um tempo os judeus não creriam no Senhor Jesus e a igreja cresceria através dos gentios, através de Paulo, que foi um bandeirante, do evangelho. Então ele diz que os gentios, que eram zambujeiros ou oliveira brava, foram enxertados na oliveira boa. E aí o fruto da oliveira poderia ser zambujeiro, mas ele diz: sendo santa a raiz, serão santos os ramos, e a raiz é Cristo. Portanto, sendo Cristo santo, aqueles que forem enxertados se tornarão santos também. E Paulo ainda pede aos gentios que não se ensoberbeçam, pois, ele diz, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja,
Não é a oliveira brava que vai sustentar a oliveira boa que é Cristo, mas Cristo é que sustenta os gentios, as oliveiras bravas. E ainda diz: e temam, pois se Deus não poupou aos ramos naturais, também não te poupará. Então ele avisa que se Deus não poupou ao próprio povo, que eram os judeus, não pouparia os gentios. E ele continua: porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Romanos 11, versículo 24. E aqui nós vemos a esperança de Paulo de que um dia, quando se completar o tempo dos gentios, Deus há de se voltar para Israel e criar um avivamento e que os judeus passem a crer que o Senhor Jesus era o Messias tão esperado. Oliveira brava ou boa? Então, como vimos, o apóstolo Paulo nos diz que nós, antes, os gentios, éramos chamados de oliveira brava e fomos enxertados na oliveira boa, que é Cristo, e que estamos firmes na sua raiz. Muitos sinais nos foram dados nas Escrituras de que a salvação, o plano de redenção, seria para todas as raças e nações. A Escritura já vinha dizendo isso, e o Senhor já vinha mostrando alguns gentios em que ele colocava sua graça, Raabe, Ruth e muitos outros e muitas outras histórias. E aí Jesus, quando vem, ele se preocupa primeiramente com o povo, mas ele sabe que aquele povo não vai crer nele. Ele conhece o povo de coração duro, os fariseus, e que, na verdade, graças à determinação de Deus, tudo se cumpriu conforme o plano do Senhor, né? E ele já dizia em João capítulo 10 que ele tem outras ovelhas de outro aprisco, nos disse o Senhor. Essas ovelhas eram os gentios e ele vai levantar Paulo para ir ao mundo pregando o evangelho e crescendo a igreja de Cristo. E nós somos a igreja de Cristo. Somos filhos de Deus e ele nos regenerou para Cristo e para sermos conforme a sua imagem. Nós somos zambujeiros transformados em oliveiras boas, enxertados na raiz que é Cristo e santificados. Então, meditando no seu coração sobre tudo o que você viu, você se sente uma oliveira brava ou um enxerto perfeito na oliveira boa?